E aí, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal L. Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. Aqui você aprende a desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica com as plataformas de computação embarcada Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. Esse vídeo é para você, se você quer se posicionar no mercado. Se você quer se posicionar como empregado, se você quer fazer com que as empresas olhem para você e você seja atrativo aos olhos da empresa. O que você deve fazer para se posicionar neste mercado tão concorrido? O que você deve fazer para se posicionar no meio de milhões de desempregados que existem, no meio de milhões de pessoas que perderam o emprego em meio a esse momento que nós estamos vivendo? O que você deve fazer para que você possa se diferenciar no meio da multidão e as empresas olharem para você, poxa, esse cara aqui é diferente, poxa, esse cara aqui é diferente. Então eu vou falar a você nesse vídeo o que você deve fazer exatamente. Vamos lá. A primeira coisa, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou professor de computação embarcada e eu quero mostrar a você como você deve se posicionar para o mercado, especificamente o mercado novo, o mercado que está surgindo, o mercado que já começou, que se chama mercado 4.0, indústria 4.0, revolução industrial 4.0, internet das coisas, enfim. Como é que você deve fazer para se diferenciar nesse mercado? Vamos lá. Primeira coisa, quando você quer se posicionar no mercado, você precisa entender que você precisa modificar em você algumas formas de pensamento. Você precisa modificar valores que existem dentro de você para que você possa buscar coisas que as empresas estão precisando. Se você ainda continuar na metodologia antiga, você não vai conseguir se posicionar no mercado. Se você achar, eu vou fazer um ensino médio, vou fazer isso, aquilo, vou ter um currículo, vou entregar e alguém vai me chamar. Não, as coisas mudaram. Você precisa ser mais do que isso. Você precisa estudar mais. Hoje em dia, né, é interessante que as outras revoluções você migrava apenas para posto de trabalho sem precisar estudar, sem precisar se qualificar. Agora não. Essa revolução 4.0, você vai migrar sim para outro posto de trabalho, sendo que esse outro posto de trabalho ele precisa de mais qualificação. Você vai precisar estudar mais, você vai precisar buscar mais, você vai precisar correr mais. Então, é muito interessante que você, primeira coisa que você deve fazer é mudar esse modelo mental. Você precisa buscar mais qualificações. Existem estudos que dizem que essa nova geração, ela vai ter até 3 competências, 3 qualificações, 3 empregos diferentes durante toda a vida. Por quê? Porque o mundo muda tão rápido que aquela primeira qualificação dela, ela vai se tornar obsoleta em 10, 15 anos. Então ela vai precisar se qualificar novamente. Então eu estou dizendo isso a você por quê? Porque existem milhões de vagas abertas, milhões de empregos aí à disposição, mas não tem profissional. A demanda está grande, mas não tem muitos profissionais para atender toda essa demanda. Eu estava falando isso com meu irmão. Meu irmão, ele pegou um projeto agora para trabalhar 2 meses, né, fazer um site e ganhar 20 mil reais. Por quê? Porque ele sabe programar. E por que ele vai ganhar 20 mil reais? Porque não tem muito profissional no mercado. Porque se tivesse muito profissional no mercado, ele não iria ganhar esse valor todo, tá? Então, graças a Deus, ele está ganhando bem lá. Mas é um indicativo que existem poucos profissionais e existe mais espaço. Existe mais espaço para você. Basta você estudar, basta você se qualificar. Se você entrar no Cato, se você entrar em sites de busca de emprego, você vai ver que existem muitos empregos para programadores. Existem muitos empregos para pessoas que saibam programar, que tenham essa competência de programar, tá? Então, está chegando uma nova onda, que é a onda da internet das coisas. Se você souber fazer programação em computação embarcada, você vai se diferenciar. Você precisa saber programar. E eu gosto de usar a comparação, quando eu falo desse mundo 4.0, em nascimento, né? Por exemplo, quando a pessoa nasce, quando está lá o bebezinho nasce. Quando o bebê nasce, ele não tem nenhuma identidade. Ele não tem nenhuma... Na verdade, assim, ele não é ninguém para a sociedade ainda quando ele nasce. Quando ele nasce, o hospital emite uma declaração chamada Declaração Nascido Vivo, não é? Essa declaração prova que aqueles pais tiveram aquela criança com aqueles médicos com as características ali descritas, né, do parto.
Enfim, com essa declaração nascido vivo, os pais vão até o cartório e fazem o registro de nascimento, né? Ou seja, no registro de nascimento sai todos os dados do pai, você coloca o nome do seu filho e também hoje em dia já está saindo o número do CPF, né? Na certidão de nascimento. Com a certidão de nascimento, com outras documentações mais, você vai no órgão competente da sua cidade e você faz o quê? Você faz a identidade, o RG, né? Então a criança ela vai ter o RG, vai ter o CPF, vai ter a certidão de nascimento, enfim, ela vai sendo visível aos olhos da sociedade. A sociedade começa a enxergar quem é essa pessoa. Essa pessoa é João, essa pessoa é Maria, essa pessoa é Pedro. Essa pessoa começa a ter um nome, começa a ter uma identidade, começa a ter um CPF, começa a ter um certidão de nascimento. Ela começa a ser alguém na sociedade. À medida que o tempo vai passando, essa criança ela vai para a escola, ela vai fazer a matrícula dela na escola, ela começa a ser alguém para a escola, ela começa a ter um estudo. Aí depois que ela termina os estudos, ela quer trabalhar. Aí ela vai fazer o quê? Um currículo. Então ela começa, quando ela faz o currículo, é a porta de entrada, né, para o mercado de trabalho, né? E aí alguns que são mais avançados ainda fazem logo o quê? A carteira de trabalho, né, que hoje é digital. Faz a carteira de trabalho e essa carteira de trabalho faz com que, e juntamente com o currículo, faz com que essa pessoa ela seja enxergada, ela seja vista, ou seja, essa pessoa se posiciona para o mercado. Então, basicamente, essa jornada. Na indústria 4.0 é a mesma coisa, né? Talvez você está assistindo esse vídeo e o que é a indústria 4.0? O que é a revolução 4.0? O que é a internet das coisas? Talvez você nem tenha ainda a declaração nascido vivo na internet das coisas. Você ainda nem nasceu na internet das coisas. E você precisa nascer. E Gustavo, o que é que eu faço para nascer na internet das coisas? Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa que você deve fazer para nascer na internet das coisas é começar a consumir os nossos conteúdos aqui de internet das coisas, de projetos de IoT e robótica. Então, à medida que você for assistindo os vídeos, você for curtindo, você for comentando, você vai participando, pode ter certeza que você já nasceu nessa internet das coisas. Mas sendo que você é um bebê ainda, né? Você depende ainda de tudo, você só fez nascer. Você só fez conhecer esse mundo, né? Você saiu, né, desse mundo que você estava e agora você está no mundo da IoT. Mas você precisa passar para o passo seguinte, você precisa ter um registro, né? Você precisa ter uma certidão de nascimento nessa indústria 4.0. E o que você faz para ter uma certidão de nascimento nessa indústria 4.0? Você precisa começar a desenvolver projetos, né? Compra um kit, né? Compra um kit de Arduino, compra um kit de ESP32, começa a desenvolver nossos projetos, pega os projetos aqui que eu faço aqui no canal e você replica na sua casa. E quando você fizer isso, você vai ter realmente a sua certidão de nascimento. Por quê? Porque realmente a gente vai identificar que você realmente já fez projetos, que você está no caminho, que você está desenvolvendo projetos. Mas isso não é suficiente, né? Não é suficiente você apenas desenvolver um projeto. Você precisa ter uma identidade. Gustavo, o que é identidade? Você precisa ser... Poxa, quem é você? Você precisa ter uma identidade. Nesse mundo 4.0 é possível você se identificar com algumas coisas, né? Você pode ser um maker 4.0, desenvolver com hobby. Você pode ser um profissional 4.0, desenvolver com objetivo profissional. E você pode também ser um empreendedor 4.0. Você pode desenvolver projetos de IoT e robótica com o objetivo de empreender. Mas deixa eu destrinchar mais essa questão das identidades. Você precisa se identificar. O que você quer ser? Você quer ser um programador? Você quer ser um empregado 4.0? Você quer trabalhar em algum lugar? Você quer ser um professor 4.0? Você quer ensinar nas escolas? Que existe uma demanda absurda. E eu estou nesse mercado, eu posso dizer, existe uma demanda absurda. Você quer ser um freelancer 4.0? Eu já ganhei dinheiro desenvolvendo projetos. Várias pessoas hoje mandam e-mail, mandam mensagem no Messenger, no WhatsApp, no Direct, no Instagram, nos comentários do YouTube, pedindo para eu desenvolver projetos, dizendo assim: Gustavo, eu pago para você. Quanto é que você vai cobrar? E eu digo: olha, eu não tenho tempo, tá? Eu não tenho tempo porque eu ensino. Mas existe também essa possibilidade de ser um freelancer 4.0. Existem muitas oportunidades, existem muitas pessoas que estão em busca de profissionais para que você possa desenvolver, né? Para desenvolver um projeto para eles e eles vão pagar, né? Então, freelancer 4.0. Existem
outras oportunidades, né, de você desenvolver um produto, de você desenvolver uma empresa para desenvolver um serviço, enfim, existem várias oportunidades, mas você precisa se identificar nesse mundo 4.0. O que você quer ser? E aí você coloca nessa identidade. E é interessante que eu fiz algo, né? Veja que como ficou. Até mandei aqui no WhatsApp, mostrei nas minhas redes sociais, ó. Você precisa ter a sua identidade 4.0, né? Você precisa ter a sua identidade, ó. Nesse mundo 4.0, você precisa ter a sua identidade, ó. Tá aqui na minha carteira. Você precisa ser alguém, não é? Quando você tem um plano de saúde, você tem a carteirinha do plano de saúde. Você está na sociedade, você tem que ter a identidade. Você está na empresa, você tem um crachá. E você está no mundo 4.0, você tem que ter a sua identidade, beleza? Mas não basta ter apenas a identidade, você tem que avançar. Se você quiser se posicionar para as empresas, você não basta ter apenas a identidade. Você precisa ter um currículo 4.0. Gustavo, currículo 4.0, eu digo mais, é currículo vivo 4.0. Gustavo, por que currículo vivo? Porque é o currículo onde você vai postar toda a sua experiência, todas as suas competências de programação com Arduino, com ESP32, com Raspberry Pi, programação com Internet das Coisas, inteligência artificial e robótica, você vai colocar ali. Então, são competências 4.0 que você vai trabalhar ali com projetos que tem inteligência artificial, comunicação com a nuvem, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens, reconhecimento de padrão, processamento de linguagem natural. Enfim, você vai ter projetos que vão lhe dar competências e habilidades 4.0. Mas não apenas habilidades e competências 4.0. Ele tem que ser um currículo vivo. Você precisa estar desenvolvendo os projetos, estar colocando nas redes sociais. Porque hoje nas empresas existem gerentes de mídias sociais que a todo momento estão entrando nas suas redes sociais, entrando na internet, no Facebook, no Instagram e verificando o que as pessoas postam para saber qual é a identidade das pessoas. Então, se você está sempre postando coisas que vai fazer com que a empresa lhe enxergue diferente, lhe enxergue uma pessoa, poxa, esse cara aqui, ele realmente está engajado com esse mundo 4.0, pode ter certeza que você vai se posicionar. E aí você vai estar fazendo o seu currículo vivo, né? Você vai estar fazendo o seu currículo vivo. E é interessante que os projetos que eu desenvolvo aqui, projetos como assistente de reconhecimento de voz com Arduino e módulo de voz VR3, central residencial com interface gráfica, projetos como eu faço, como robô com inteligência artificial, com reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural, computação em nuvem com a Google Cloud Plataforma, projetos como eu faço aqui com uma casa conectada na internet das coisas, projetos como eu faço com o vaso inteligente, com a ESP32, enfim, vários projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica que eu faço aqui, vão lhe dar um embasamento para você ter o seu currículo 4.0, né? Então, se você desenvolver esses projetos, pode ter certeza que você vai dar um passo a mais, você vai se diferenciar. Imagina que está todo mundo aqui no bolo e você não precisa dar 10 passos para se diferenciar. Grave isso, você não precisa fazer muita coisa hoje. Por quê? Porque as pessoas, na sua totalidade, ainda não enxergaram esse mundo. Então, se você der um passo, você vai se diferenciar, você vai se posicionar, você vai sair do meio da multidão, você vai sair do meio comum, você vai ser diferente. E quem é diferente é visto. Quem é diferente é lembrado. Quem é diferente chama a atenção. E é isso que você precisa fazer. Quem quer se posicionar precisa chamar a atenção. É isso que você vai fazer. Então eu quero dizer uma coisa para você. Comece a desenvolver projetos de IoT e robótica para que você possa aprimorar as suas habilidades, as suas competências profissionais. E aqui, nos siga aqui no nosso canal, que você vai aprimorar e você pode ter certeza que você vai se posicionar nesse mundo 4.0. Gostou do vídeo? E aí, vai ficar parado? Vai ficar no meio da multidão? Ou vai se diferenciar? Ou vai se posicionar? Ou vai fazer o seu currículo 4.0? Sua identidade 4.0? Entre para esse mundo 4.0. Se posicione nesse mundo 4.0. Que pode ter certeza que a sua vida profissional, assim como foi comigo, vai ser com você. Curta esse vídeo e abraços.